Na videoaula de hoje a gente vai falar um pouco sobre silagem. É um método, da gente reservar alimentos volumosos aí do período das chuvas para serem servidos os animais no período da escassez de alimento, principalmente para animais ruminantes, porque a silagem ela tem grande potencial nutritivo e a gente pode fazer em grande quantidade, adotando aí várias formas de ensilar. Nós temos o silo trincheira, que é o silo mais comum realizado pelos agricultores. Nós temos também o silo cincho, Para quem não conhece, é um silo o qual a gente usa uma forma como similar a uma forma de bolo e a gente vai compactando todo o material ensilado. E as pequenas quantidades a gente pode usar os sacos plásticos, sacos próprios para ensilar. É um método vantajoso por quê? Porque é um método de baixo custo, que a gente pode reservar uma quantidade grande de alimento com grande potencial nutritivo na própria propriedade do agricultor. Só precisa que ele organize-se, planeje a sua atividade, a sua área a ser plantada, e sirva no período de estiagem aos animais. Nós temos várias culturas que a gente pode estar plantando no período das águas ou no período das chuvas de inverno, para a gente estar ensilando. Nós temos aí o milho, nós temos o sorgo, nós temos o capim, as variedades aí dos capins elefante, nós temos BRS capiaçu, nós temos mandioca aí usando as folhas, toda a parte aérea da mandioca. Nós temos tifton e várias outras forragens, como milheto. Nós temos aí também, podemos estar plantando girassol, cana-de-açúcar, entre outras, Inúmeras possibilidades que se adaptam à realidade da propriedade e a orçamento, e planejamento do agricultor familiar. A gente tem essa forma de ensilar para aproveitar a forragem para suprir os rebanhos, com alimentação nutritiva, mantendo o valor nutricional da forragem usada, facilitando a passagem de estiagem, com ração volumosa de baixo custo, produzida na propriedade, nutritiva e que serve para ajudar o agricultor a reduzir gastos com rações no período de pouca produtividade, de pouca chuva. Uma silagem ela deve ter cheiro agradável, cor clara, Grandes quantidades, por exemplo, de afluente, líquido escorrendo, indica a possibilidade de fermentação inadequada. Ou uma silagem muito seca, que também indica que pode ter havido problemas na compactação. A presença de mofo é indicativo da presença de ar, oriundo da má compactação da silagem ou da vedação inadequada. Uma silagem ela deve ter pH inferior a 4,2, para ela ter uma ótima qualidade e garantir os nutrientes digestíveis para os animais. A degradação da proteína também é um sinal de má fermentação, ou de fermentação indesejável. Então, na videoaula de hoje, o agricultor ele vai compreender melhor o passo a passo da silagem de milho. Vamos lá? O milho, ele possui de 32 a 35% de matéria seca, com uma produtividade aí ao redor de 30 toneladas por hectare. Bastante plantado aqui na nossa região, de clima semiárido, ao qual os agricultores aproveitam esse período de chuvas de inverno para realizar o plantio adensado e conseguir aí altas toneladas, É uma ótima fonte de energia, Ele possui em torno de 60 a 70%
de NDT, que são os nutrientes digestíveis totais, e possui proteína bruta em torno de 7 a 9%. Aqui na região semiárida, a gente tem uma outra variedade, né, que é a BRS Capiaçu, que só perde para o milho na questão da proteína bruta, que o milho possui mais, né? Mas a gente tem aí o milho como um ponto, né, de grande produtividade, uma colheita de grande produtividade na nossa região. E os agricultores precisam compreender melhor como realizar a silagem, como preparar para não estar perdendo esse material, essa produtividade, né, do período das chuvas, e chega na época de estiagem e não tem muita diversidade para servir para os animais. Então, o ponto da colheita do milho para a produção de silagem, essa forragem ela tem que ter em torno de 60% de umidade. Traduzindo para a prática, quando a gente tritura o material e a gente pode apertar esse material, aquele bolo de silagem, aquele monte de silagem, ele precisa desagregar, para a gente entender melhor o que é esse 60% de umidade. Então a gente tritura todo o milho e a gente faz um amontoado com as mãos. Quando a gente abrir as mãos, se ele desagregar, ele está num ótimo ponto para a gente estar ensilando. Se ele permanecer compactado nas nossas mãos, mesmo após a gente abrir, quer dizer que ele tem muita água. E não é legal a gente estar fazendo nesse ponto, porque a umidade está muito alta, né? Então, a gente precisa entender também o ponto da espiga, né? A espiga, ela deve estar aí no estágio farináceo, né? Ela tem que estar passado do ponto leitoso, já no ponto farináceo, ou seja, com o grão já duro. Esse é o momento apto para a gente colher essa forragem, para a gente realizar a silagem, né? A gente tem aí esse ideal de ponto de umidade porque é desejável que a gente equilibre os valores ideais de proteína e de energia, que é o que a gente deseja. Então, toda a forragem, independente do tipo de forragem que a gente produzir, o ideal é que a gente colha ela no ponto, né, no topo do valor nutricional. Então, esse ponto de umidade do milho, 60%, é exatamente o ponto do topo do valor nutricional, né, dessa forragem. Então, a necessidade desse ponto exato é para evitarmos perdas de silagem, né, ou silagem de baixo valor nutricional. A gente quer uma silagem com facilidade de manejo, né, com balanço ideal de energia e de proteína, né, com potencial de proteína, né, em torno aí de 7 a 9%, para evitarmos perda por alta umidade, porque se colhido antes do ponto, ou termos aí problemas de fermentação, ou perdermos proteína quando colhermos aí já passado do ponto ideal. Após a colheita desse material em campo, aqui na nossa região a gente faz isso mais manualmente, né? Com mão de obra humana, a gente usa pouco a máquina, até pela dificuldade de ter maquinário adaptado para a gente estar realizando plantio e colheita com máquinas. A gente faz normalmente pequenas áreas. Os agricultores produzem aí em torno de 2 a 5 toneladas de silagem e fazem a colheita manual, né? E, né, faz toda a colheita de todo o material forrageiro, né? Incluindo aí toda a estrutura do milho, tanto, né, as espigas completas, tudo isso é triturado e compactado. No silo trincheira, normalmente os agricultores fazem ou na superfície da terra e reveste com lona própria para silagem, ou fazem
um buraco um pouco mais profundo no solo para compactar melhor essa silagem. Então, todo esse material forrageiro é triturado e compactado. A compactação da forragem triturada, ela é o ponto ideal, é a chave da fermentação, é a compactação. Por quê? Porque é a compactação que faz com que a silagem fermente. Ou seja, né, uma boa compactação e envolver esse material com a lona para evitar a troca de ar, é isso que determina, né, se a gente vai ter uma silagem, né, que vai aí poder ser armazenada por 1, 2 ou até 5 anos, ou se a gente vai normalmente ter problemas aí com fungo, né, com perda de proteína, né, com perda de cheiro, perda de sabor para os animais. Então, a compactação e, né, toda a vedação dessa lona é ela que permite que as bactérias que fazem a fermentação do milho, elas interajam. Por quê? Porque essas bactérias, elas são anaeróbicas. O que é isso? Elas precisam produzir ácido lático, que é o que confere sabor, cheiro, a qualidade, a conservação da alimentação a longo prazo, sem a presença do ar, né? Então, essa bactéria, ela é responsável. Então, a gente precisa compactar essa forragem bem, né? E a gente precisa vedar com a lona plástica, com cuidado, né, para que a gente tenha uma alimentação de qualidade a longo prazo e que essa alimentação atrai nosso rebanho, né, para o consumo desse alimento. A silagem, ela é uma ótima reserva de alimento para a gente usar nos nossos períodos de estiagem pela qualidade nutricional, pela aceitação dos animais. Então, agricultor, invista no processo de vedação, compactação da sua silagem, para que o alimento, ela fermente, né? A fermentação anaeróbica, ela aconteça e agregue sabor, agregue nutrientes, né? Mantenha os nutrientes da forragem, mantenha esse alimento palatável para os seus animais e vocês tenham aí uma redução dos gastos com rações compradas, né, fora da nossa região, fora do nosso estado, às vezes vindo de outros locais, de outras regiões, de outros territórios, para alimentar nossos rebanhos. Então, quanto mais possível a gente produzir rações na nossa propriedade, reduz os custos do período de escassez. Então, fica a dica, vamos produzir as nossas silagens com qualidade e até a nossa próxima videoaula. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com empréstimo com o Banco Mundial.